Se o seu plano de aposentadoria cabe inteiro dentro do INSS, talvez você não tenha um plano. Talvez você tenha uma esperança. E eu preciso te dizer isso com calma, porque essa frase não é para criar medo barato. É para colocar a realidade sobre a mesa. O INSS pode ajudar, o INSS pode ser importante. Para muita gente, ele será uma parte da renda na velhice. Mas quando você entrega a sua aposentadoria inteira a uma única fonte, você coloca a fase mais delicada da sua vida em cima de uma estrutura frágil demais. Eu não estou dizendo que você deve abandonar o INSS. Eu estou dizendo que você não deve entregar sua velhice inteira a ele. Pense em uma pessoa que trabalhou 30, 35, 40 anos, acordou cedo, enfrentou trânsito, chefe difícil, salário apertado, inflação, crise, imposto, doença na família, filho precisando de ajuda, conta atrasada, cartão pesado. Essa pessoa chega perto dos 60 ou 65 anos com a sensação de que fez a parte dela. Trabalhou, contribuiu, segurou a casa, criou família, evitou reclamar demais e continuou andando mesmo cansada. Mas existe uma pergunta que muita gente evita fazer porque ela machuca, a renda que vai entrar na aposentadoria vai pagar a vida que ainda precisa ser vivida, porque a velhice não é uma propaganda tranquila de fim de tarde. A velhice tem boleto, tem supermercado, tem remédio, tem consulta, tem exame, tem plano de saúde subindo, tem conserto em casa, tem aluguel para quem não tem imóvel quitado, tem condomínio, tem transporte, tem filho adulto que ainda pede socorro, tem neto, tem imprevisto, tem cansaço, tem o medo silencioso de depender de alguém. E aqui aparece uma contradição dura. A pessoa passa a vida inteira trabalhando para ter segurança, mas pode chegar justamente na fase em que mais precisa de segurança, com menos renda, menos força e menos margem para errar. Quando você é mais novo, um erro financeiro dói, mas ainda existe tempo para corrigir. Você pode trabalhar mais, mudar de emprego, vender alguma coisa, recomeçar, fazer hora extra, aguentar um período mais pesado. Depois de certa idade, a conta muda. O corpo não aceita qualquer esforço. A saúde exige mais cuidado. O mercado de trabalho fica menos generoso. E cada dívida pesa mais, porque o tempo para recuperar fica menor. A conta da velhice não aceita improviso. Muita gente confunde contribuição com planejamento. Contribuir para o INSS não é a mesma coisa que construir uma aposentadoria completa. Contribuir pode ser uma obrigação, uma proteção, uma base institucional. Planejar é outra coisa. Planejar é olhar para a própria vida e perguntar: se essa renda não for suficiente, de onde virá o complemento? Se o custo de vida subir, quem vai me proteger? Se eu quiser trabalhar menos, que renda vai ocupar o lugar do meu esforço? Se eu não puder mais vender tantas horas do meu dia, que patrimônio vai trabalhar por mim? Essa pergunta é desconfortável, mas é adulta. Você pode passar anos adiando essa conversa. Pode dizer que ainda falta muito. Pode dizer que depois se organiza. Pode acreditar que quando sobrar dinheiro vai começar. Pode esperar que o governo, o patrão, os filhos, o banco ou alguma oportunidade resolvam. Mas a realidade costuma ser pouco paciente com quem passa a vida empurrando decisão financeira para depois. Não é porque a pessoa é má, não é porque ela foi irresponsável em tudo. Muitas vezes ela apenas viveu apagando incêndio. Em um mês era o cartão, no outro o remédio, depois o conserto do carro, depois a ajuda para um filho, depois o empréstimo para cobrir outra dívida, depois a parcela que parecia pequena, depois o mercado mais caro, depois o salário que caiu na conta e desapareceu em poucos dias. E assim a vida passa, não como uma grande tragédia, mas como uma sequência de pequenos vazamentos. Um juro aqui, uma compra parcelada ali, uma assinatura esquecida, uma ajuda sem limite, um financiamento que parecia caber, uma dívida empurrada para o mês seguinte. Quando a pessoa percebe, ela não construiu patrimônio. Ela apenas manteve a vida funcionando. Só que manter a vida funcionando não é preparar a velhice. Existe uma diferença enorme entre sobreviver ao mês e construir renda para o futuro. Sobreviver ao mês é pagar o que vence agora. Construir renda é criar alguma coisa que um dia ajude você a pagar a vida sem depender apenas do seu trabalho, da sua força ou de um benefício apertado. E aqui começa a dor real. Para muita gente,
a aposentadoria chega menor do que a vida. Você passa anos se acostumando com um certo padrão, talvez não seja luxo, talvez seja apenas uma casa funcionando, mercado feito, remédio comprado, uma ajuda para a família, um almoço simples fora de vez em quando, um presente para o neto, uma troca de eletrodoméstico quando quebra, coisas comuns, coisas de uma vida normal. Então a renda muda, o salário deixa de existir, ou fica menor ou se torna incerto. A aposentadoria entra, mas não acompanha a vida que foi construída ao redor da renda de trabalho. E aquilo que antes parecia básico começa a virar escolha difícil. Você escolhe entre comprar um remédio agora ou esperar mais alguns dias. Escolhe entre ajudar um filho ou pagar uma conta atrasada. Escolhe entre manter um plano de saúde ou aceitar mais risco. Escolhe entre descansar ou continuar trabalhando por necessidade. E talvez a parte mais dolorosa não seja a conta em si. Talvez seja a sensação de ter trabalhado tanto e mesmo assim não poder escolher. Essa sensação chega devagar. Primeiro, você corta uma coisa pequena, depois evita um convite, depois parcela uma compra básica, depois aceita um crédito que o banco oferece com uma voz mansa, depois percebe que uma parte da sua renda já sai comprometida antes mesmo de você decidir o que fazer com ela. Nesse momento, o INSS deixa de ser apenas uma aposentadoria. Ele vira a única corda segurando uma vida inteira. O problema não é contar com o INSS, o erro é contar só com ele. Porque quando existe apenas uma fonte de renda, você fica sem defesa. Se ela é pequena, você encolhe a vida. Se ela não acompanha os gastos, você se endivida. Se aparece uma emergência, você pede ajuda, vende alguma coisa ou corre para o crédito. E crédito, quando entra na vida de quem já está vulnerável, costuma aparecer solução no começo e prisão depois. É assim que muita gente chega à velhice, não destruída por um único desastre, mas enfraquecida por décadas sem patrimônio, sem reserva e sem uma segunda renda sendo construída em silêncio. E quando eu falo em patrimônio, não estou falando de luxo, não estou falando de mansão, carro caro, relógio, viagem, para impressionar ou aquela necessidade infantil de provar para os outros que venceu. Patrimônio, para uma pessoa madura, é proteção, é poder respirar, é ter uma reserva para não transformar qualquer imprevisto em dívida, é conseguir comprar remédio sem humilhação, é poder dizer não para um empréstimo ruim, é ter alguma renda complementar para não depender de favor, de filho, de gerente ou de sorte. Muita gente passou a vida inteira confundindo renda com segurança. Enquanto o salário entrava todo mês, parecia que estava tudo em ordem. Mas salário não é patrimônio, salário é fluxo. Ele entra, paga a vida e vai embora. Se uma parte dele não vira reserva, se não vira redução de dívida, se não vira investimento, se não vira participação em bons negócios, ele apenas atravessa a sua conta como água atravessa uma peneira. E eu sei que essa fala incomoda, porque talvez você pense, mas eu nunca ganhei tanto assim, como eu ia construir patrimônio? Essa pergunta é justa. O Brasil não é um país fácil para quem trabalha. O supermercado pesa, o aluguel pesa, a conta de luz pesa, o remédio pesa, o imposto aparece em quase tudo, o banco oferece crédito com sorriso e cobra com frieza. Eu não estou ignorando essa realidade. Mas também preciso te dizer uma coisa, se a vida já é difícil enquanto você ainda tem renda ativa, ela não fica automaticamente mais fácil quando você se aposenta. A dificuldade apenas muda de forma. Antes você tinha cansaço e salário. Depois pode ter cansaço e uma renda menor. Antes, talvez ainda desse para fazer hora extra, buscar outro serviço, trabalhar mais um pouco. Depois o corpo começa a colocar limite na sua coragem. É por isso que essa conversa precisa acontecer antes que a velhice aperte. Imagine uma pessoa que vive hoje com uma renda que mal cobre o mês, ela já reclama do mercado, do plano de saúde, da farmácia, do cartão, da gasolina, do condomínio. Agora imagine essa mesma pessoa recebendo menos, mas com necessidades iguais ou até maiores. Isso não é uma estatística, é uma simulação simples para entender o raciocínio. Se a vida já está justa agora, uma aposentadoria menor não traz tranquilidade. Ela expõe tudo que foi empurrado para depois. E uma das cenas mais tristes da vida financeira brasileira é ver alguém que trabalhou por décadas chegar a uma idade em que deveria ter sossego e começar a negociar com a própria dignidade.
A pessoa aceita consignado porque a parcela parece caber, parcela mercado, a de exame, pede ajuda com vergonha, ou continua ajudando o filho adulto, mesmo sem estrutura, porque o coração fala mais alto que a conta. Eu não estou dizendo para você deixar de ajudar quem ama. Eu estou dizendo que se você não protege a sua velhice, um dia o seu amor pode virar mais uma dívida. Aposentadoria sem patrimônio tira escolha. E uma das maiores riquezas da vida adulta é justamente poder escolher. Escolher trabalhar porque quer, não porque está encurralado. Escolher ajudar alguém sem destruir a própria casa. Escolher cuidar da saúde sem pedir licença ao limite do cartão. Escolher viver com simplicidade, mas não com desespero. Esse é o ponto que muita gente só entende tarde. A aposentadoria não começa no dia em que o benefício é aprovado. Ela começa no modo como você trata cada salário, cada dívida, cada parcela e cada sobra. E aqui entra uma das mentiras mais confortáveis que o brasileiro conta para si mesmo. Quando sobrar, eu invisto. Essa frase parece prudente, parece até responsável. Afinal, ninguém quer investir faltando dinheiro para pagar a conta. O problema é que para a maioria das pessoas o dinheiro nunca sobra por acaso. O dinheiro só sobra quando recebe uma ordem antes de ser engolido pela vida. Se você espera o fim do mês para ver o que restou, você já entregou a decisão para o supermercado, para o banco, para o cartão, para as parcelas, para os impulsos, para os pedidos da família e para os pequenos confortos que parecem inofensivos na hora. No fim você olha a conta e diz, este mês não deu. Aí o mês seguinte chega e também não dá. Depois outro e também não dá. E assim a pessoa passa anos esperando sobrar, enquanto o futuro espera ser construído. Dinheiro sem destino vira boleto. Dinheiro com disciplina vira patrimônio. Veja como a vida real funciona. O salário cai na conta. Antes mesmo de você pensar na aposentadoria, já existem compromissos esperando. Financiamento, cartão, prestação, assinatura, farmácia, combustível, manutenção, conta atrasada, ajuda para alguém da família. Quando você percebe o dinheiro que deveria obedecer a você, já recebeu ordens de todo mundo. O banco sabe receber primeiro. A financeira sabe receber primeiro. O cartão sabe receber primeiro. O financiamento sabe receber primeiro. Só o seu futuro fica esperando para ver se sobra alguma coisa. Essa inversão é perigosa, porque se o seu futuro recebe apenas o resto, ele tende a devolver apenas o resto também. Se você trata a sua aposentadoria complementar como algo secundário, ela não aparece como prioridade quando você mais precisa. A vida financeira tem uma lógica dura. Aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimenta a dívida cresce. Se alimenta consumo sem critério, o consumo cresce. Se alimenta patrimônio, o patrimônio cresce devagar, mas cresce. O problema é que patrimônio no começo parece pequeno demais para animar. E dívida no começo parece pequena demais para assustar. Uma parcela de R$200 parece pouco, outra de 300 parece administrável. Um empréstimo com desconto direto parece organizado. Uma compra em 10 vezes parece inteligente. Um carro um pouco melhor parece merecimento. Só que a vida financeira raramente quebra por uma decisão isolada. Ela quebra pela soma de decisões que pareciam pequenas demais para merecer atenção. Aí a pessoa chega aos 50, 55, 60 anos e sente um aperto no peito. Não porque nunca ganhou dinheiro, mas porque o dinheiro passou por ela sem criar raízes. Passar a vida recebendo salário não significa passar a vida construindo patrimônio. Você pode ter trabalhado muito e ainda assim ter construído pouco. Pode ter sido honesto, esforçado, correto, dedicado e ainda assim chegar à maturidade com uma fragilidade enorme. Porque esforço sem direção financeira muitas vezes vira apenas sobrevivência. E aqui eu separo culpa de responsabilidade. Culpa paralisa. Responsabilidade e movimento. Culpa faz você olhar para trás e dizer, eu errei, agora acabou. Responsabilidade faz você olhar para frente e dizer, eu posso não recuperar o tempo perdido, mas posso parar de perder o tempo que ainda existe. Se você começou tarde, não precisa se punir, mas também não pode usar o atraso como desculpa para continuar parado. Começar aos 50 não é igual a começar aos 20.
Começar aos 60 exige ainda mais prudência. Mas em qualquer idade, organizar a vida financeira é melhor do que continuar entregando tudo ao improviso. E o improviso tem uma engrenagem invisível. Ou você paga juros, ou começa a construir renda. Essa frase parece simples, mas ela separa duas vidas financeiras. De um lado está a pessoa que trabalha, recebe, paga a conta, paga juro, renegocia, parcela, atrasa e passa anos sustentando a renda de alguém sem perceber. Do outro lado está a pessoa que começa aos poucos a formar patrimônio para que um dia parte desse patrimônio ajude a sustentar a própria vida. A diferença entre essas duas pessoas não começa na bolsa, começa no comportamento. Muita gente quer falar de dividendos antes de falar de juros, quer saber quanto uma empresa paga, qual setor distribui mais, qual carteira pode gerar mais renda. Mas se a pessoa está pagando juros caros no cartão, no cheque especial, no empréstimo pessoal ou no consignado usado para consumo, ela está tentando encher um balde furado. O dividendo entra pequeno de um lado e o juro sai grande do outro. E o juro não tem pena da sua idade. Ele não pergunta se você trabalhou muito, se ajudou os filhos, se passou por doença, se enfrentou desemprego ou se está cansado. O juro apenas cresce, em silêncio, com disciplina própria. Ele é frio com quem improvisa, por isso que o banco gosta tanto da desorganização financeira. Não porque todo gerente seja ruim, mas porque o negócio do banco é ganhar com dinheiro. Se você chega apertado, aparece crédito. Se você já é aposentado, aparece consignado. Se a renda é previsível, a parcela parece ainda mais segura para quem empresta. A conversa vem macia, vai aliviar o mês, a parcela cabe, o dinheiro cai rápido. Só que a pergunta verdadeira é outra. Esse crédito resolve a causa do problema ou apenas compra alguns meses de silêncio? Crédito para emergência real pode ter seu lugar, mas crédito para manter um padrão que a renda não sustenta vira anestesia. Alivia hoje e aumenta a dor amanhã. Quando você paga juros, você transfere renda futura para alguém no presente. Você pega um pedaço dos próximos meses, às vezes dos próximos anos, e entrega antes mesmo de receber. Por isso, uma dívida ruim envelhece mal. Ela começa como solução e termina como prisão. Agora, olha o outro lado. Quando você forma patrimônio, mesmo que devagar, começa a criar a possibilidade de receber renda. Não renda garantida, não dinheiro mágico, não promessa de que todo mês cairá um valor perfeito na conta. Dividendos dependem do lucro das empresas, do caixa, da decisão de distribuir, do momento do negócio e da prudência da gestão. Mas quando você vira sócio de boas empresas, você deixa de ser apenas consumidor dos serviços da economia e começa a participar dos resultados de negócios reais. Essa é uma mudança silenciosa, mais poderosa. Você passa de alguém que só paga banco, energia, seguro, telefone, água, infraestrutura, para alguém que pode estudar empresas desses setores e, com cuidado, tornar-se sócio de parte dessas atividades. Não é comprar código, é comprar projeto. Não é apostar em tela, é participar de negócios que prestam serviços necessários. Mas essa virada exige maturidade. Quem olha só para dividendo alto pode cair em armadilha bonita. Um dividendo elevado isolado não diz tudo. É preciso olhar se o lucro é recorrente, se a empresa tem caixa, se a dívida é administrável, se o setor é perene, se aquele pagamento faz sentido. O investidor previdenciário não corre atrás de brilho. Ele procura consistência. A engrenagem invisível também aparece no custo de oportunidade. Esse nome parece complicado, mas a ideia é simples. Toda escolha financeira carrega uma renúncia. Quando você coloca dinheiro numa coisa, deixa de colocar em outra. Quando uma parcela ocupa a sua renda, ela não ocupa apenas o mês atual, ela ocupa possibilidades futuras. Você olha para o carro na garagem e sente orgulho. Talvez ele represente uma vitória, um conforto, uma sensação de avanço. Mas depois a parcela chega, o seguro chega, o IPVA chega, a revisão chega, o combustível chega. Aquele carro que parecia liberdade começa a decidir o que você pode fazer com o salário. Em uma simulação simples, uma parcela de R, 1.500 por mês durante 5 anos, representa R,
90 mil de fluxo de caixa comprometido, sem contar juros, seguro, manutenção e desvalorização. Não é apenas uma despesa, é uma parte inteira da sua capacidade de formar patrimônio sendo desviada para um bem que perde valor. Eu não estou dizendo que você não pode ter carro, eu estou dizendo que se o carro impede sua reserva, impede seus aportes, aumenta sua dívida e aperta sua aposentadoria, ele deixou de ser conforto e virou patrão. O mesmo vale para outras escolhas menores. Uma assinatura esquecida, uma compra parcelada para aliviar a ansiedade, um presente caro para manter a aparência, uma ajuda financeira sem limite para alguém da família, uma troca constante de aparelho. Nada disso sozinho parece destruir uma aposentadoria. Mas a soma desses gestos decide se você chega à velhice com patrimônio ou apenas com lembranças de consumo. E ainda existe a inflação, esse ladrão educado. Ela não arromba a porta, ela entra pela fresta. Um mês o mercado fica um pouco mais caro, depois o remédio, depois o plano de saúde, depois a energia, depois o condomínio. Você não sente tudo de uma vez, mas sente o dinheiro ficando menor por dentro. Se toda a sua renda depende apenas do INSS, a inflação pode transformar uma aposentadoria apertada em uma aposentadoria sufocada. Se você tem reserva, gastos controlados e algum patrimônio gerando renda ao longo do tempo, ainda existe defesa. Não uma defesa perfeita, mas uma defesa. É por isso que a aposentadoria digna não é apenas ter uma renda, é ter estrutura. A reserva protege contra imprevistos, a ausência de dívida cara protege contra o banco, o aporte mensal protege contra a passividade, as empresas perenes protegem contra a moda, os dividendos reinvestidos protegem contra a pressa. E a disciplina protege você de você mesmo, porque muitas vezes o maior inimigo não está no mercado, está no impulso. Quando você entende isso, o INSS muda de lugar. Ele deixa de ser o plano inteiro e passa a ser uma parte da mesa. E mesa com uma perna só cai fácil. Você precisa de outras pernas. Reserva, patrimônio, renda complementar, gastos conscientes e mentalidade de sócio. O brasileiro foi treinado para pensar como consumidor. Recebe, compra, parcela, troca, renova, mostra, recomeça. O investidor previdenciário aprende a fazer outra pergunta: isso fortalece ou enfraquece a minha velhice? Essa pergunta, feita antes de uma compra, antes de uma dívida, antes de uma ajuda mal planejada e antes de um investimento apressado, pode mudar uma vida financeira. Para enxergar essa pergunta com mais clareza, imagine uma cena. Não como um fato histórico, não como uma história real com data, nome e endereço. Pense apenas como uma imagem editorial, uma cena possível, dessas que a vida mostra para quem observa com calma. Dois homens chegam aos 65 anos. O primeiro sempre pareceu viver melhor, né? Tinha o carro mais novo, trocava de aparelho quando podia, gostava de mostrar que estava bem, aceitava parcelas porque elas pareciam caber no mês. Não era uma pessoa ruim. Talvez fosse trabalhador, generoso, querido, na família. Talvez tenha passado décadas acordando cedo, pagando conta, ajudando o filho, resolvendo o problema dos outros e tentando manter uma aparência de estabilidade. Quando alguém perguntava sobre a aposentadoria, ele respondia com uma tranquilidade meio cansada: o INSS está aí para isso, depois eu vejo o resto. Só que o depois chegou. Aos 65, ele percebeu que a renda da aposentadoria não tinha o mesmo tamanho da vida que ele carregava. O remédio ficou mais caro, o plano de saúde pesou. O supermercado pareceu encolher dentro da sacola. O carro, que antes dava orgulho, passou a cobrar seguro, manutenção, imposto e combustível. O filho adulto pediu ajuda de novo. O banco ofereceu crédito com voz educada. E aquele homem, que por muitos anos quis parecer forte, começou a sentir uma vergonha silenciosa de admitir que estava financeiramente frágil. Agora pense no segundo homem. Ele também trabalhou, também se cansou, também teve contas, imprevistos, família, tentações e meses difíceis. Mas ele viveu com uma simplicidade que muita gente confundiu com falta de ambição. Não trocava de carro para provar nada, não comprava para impressionar, não aceitava toda a parcela só porque cabia. Quando a renda entrava, ele tentava separar uma parte, às vezes era pouco,
Às vezes parecia quase nada, mas ele repetia. Primeiro montou uma reserva, depois fugiu de dívida, cara. Depois começou a estudar empresas simples, negócios que prestavam serviços necessários, empresas de setores perenes, companhias que poderiam atravessar crises porque entregavam algo que a sociedade continuaria usando, né? Ele não ficou rico de repente, não acertou uma tacada, não precisou aparecer como gênio. Ele apenas colocou o tempo, a disciplina e a vida simples do lado dele. Aos 65, ele também tinha problemas, porque a vida não poupa ninguém completamente, mas ele tinha margem, tinha menos dívida, tinha reserva, tinha uma carteira construída com paciência, tinha alguns dividendos entrando quando as empresas distribuíam, tinha patrimônio que oscilava assim, mas que representava participação em negócios reais e, acima de tudo, tinha mais escolha. Essa é a diferença que importa. Não é a diferença entre um homem milionário e um homem derrotado. É a diferença entre uma velhice encurralada e uma velhice com alguma defesa. A primeira depende de uma única corda. A segunda construiu outras cordas antes de precisar delas. Talvez você conheça alguém parecido com o primeiro homem, talvez dentro da família, talvez no bairro, talvez no trabalho, talvez no espelho. Uma pessoa que trabalhou muito, mas nunca formou patrimônio. Uma pessoa que ajudou todo mundo, mas não protegeu a própria velhice. Uma pessoa que emprestou nome, pegou consignado, sustentou o filho adulto, pagou conta que não era sua e agora vive contando o mês antes de contar o dinheiro. Esse ponto é delicado, porque família mexe com culpa. Um pai não quer ver filho sofrer. Uma mãe não quer dizer não. Um avô quer agradar o neto. Uma pessoa que passou a vida inteira sendo pilar da casa tem dificuldade de aceitar que também precisa se preservar. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com respeito. Ajudar sem limite pode destruir quem ajuda. Você não protege sua família quando transforma sua aposentadoria em extensão das dívidas dos outros. Você apenas muda o problema de lugar. Hoje você alivia a dor de alguém. Amanhã talvez seja você que precise pedir ajuda, porque a sua renda foi consumida por responsabilidades que não cabiam mais no seu bolso. Eu não estou defendendo frieza, estou defendendo lucidez. Generosidade é ajudar dentro daquilo que você pode sem destruir sua base. Desorganização é usar remédio, reserva, limite do banco e aposentadoria para sustentar uma estrutura familiar que nunca aprende a ficar em pé. E o banco sabe disso. O banco sabe que o aposentado muitas vezes tem coração grande, renda previsível. Por isso o crédito aparece. Por isso o consignado parece fácil. O dinheiro entra rápido, a parcela parece pequena, o alívio vem na hora. Mas a aposentadoria, que já era apertada, fica menor antes mesmo de chegar inteira na mão da pessoa. Pense na violência silenciosa disso. Você trabalha décadas para conquistar uma renda na velhice e antes mesmo de usar essa renda para si, uma parte já pertence ao banco. Isso não é liberdade. Isso é aposentadoria chegando com desconto na dignidade. É por isso que a virada precisa acontecer antes de o aperto virar desespero. Você não precisa esperar chegar aos 65 anos para perguntar se está construindo uma segunda aposentadoria. Essa pergunta precisa entrar no salário deste mês, na compra deste mês, na parcela deste mês, na conversa familiar deste mês, na decisão de hoje, porque o futuro não começa depois. O futuro está sendo comprado ou vendido agora. Quando você aceita uma dívida ruim, vende um pedaço do futuro. Quando separa dinheiro para reserva, compra tranquilidade. Quando troca aparência por aporte, compra liberdade. Quando aprende a ser sócio de empresas perenes, compra participação em negócios que podem trabalhar por você. Quando reinveste dividendos, diz ao tempo que quer caminhar com ele, não contra ele. Essa é a virada de mentalidade. Você deixa de ser apenas beneficiário passivo e começa a ser consultor de renda própria. Você para de olhar a aposentadoria como uma data distante e passa a enxergar como uma obra em andamento. Você deixa de perguntar apenas quanto eu vou receber e começa a perguntar o que eu estou construindo para complementar o que eu vou receber. Uma pergunta coloca você na espera,
a outra coloca você na ação. E eu sei que a palavra ação assusta muita gente quando o assunto é bolsa. Para muitos brasileiros, bolsa virou sinônimo de cassino. A pessoa viu alguém perder dinheiro, conheceu quem comprou moda e saiu no prejuízo, ouviu o influenciador gritando oportunidade imperdível e concluiu que tudo aquilo é aposta. Mas existe uma diferença enorme entre apostar em preço e ser sócio de negócio. Quem aposta em preço olha para a tela como quem olha para uma roleta. Quem investe como sócio olha para lucro, caixa, dívida, setor, necessidade do serviço e capacidade da empresa atravessar décadas. O especulador quer movimento. O investidor previdenciário quer permanência. Você não precisa virar especulador. Você precisa aprender a ser dono de um pedaço de bons negócios. Não para enriquecer de repente. Não para provar nada, mas para transformar parte do seu salário de hoje em uma fonte de liberdade amanhã. E quando eu falo em transformar parte do salário de hoje em liberdade amanhã, eu não estou falando de uma frase bonita, estou falando de uma decisão prática. Porque a sua segunda aposentadoria não começa quando você encontra a ação perfeita, nem quando aparece uma grande oportunidade, nem quando alguém promete uma renda fácil. Ela começa quando você decide colocar ordem na sua vida financeira e parar de tratar o futuro como o último da fila. O primeiro passo é olhar para a verdade, sem drama, sem culpa, sem fantasia. Quanto entra, quanto sai, quanto vai para a dívida, quanto vai para a parcela, quanto vai para gastos que parecem pequenos, mas se repetem todos os meses. Quanto vai para ajudar alguém sem planejamento, quanto sobra de verdade. E principalmente quanto do seu dinheiro está construindo alguma coisa para você. Muita gente evita essa conversa porque o extrato incomoda. Mas fugir do extrato não diminui a dívida. Fugir da planilha não aumenta a aposentadoria. Fugir da conta apenas entrega o volante para o improviso. E o improviso na vida financeira costuma dirigir você para o banco. Depois de enxergar, vem o corte dos vazamentos. Não é para viver com miséria. É para parar de financiar distração. Uma assinatura que você não usa, uma compra parcelada que não precisava existir, uma troca de aparelho para sentir que a vida andou, um presente caro para compensar a culpa, um padrão de consumo que já não combina com sua renda. Cada vazamento parece pequeno sozinho, mas todos juntos podem estar roubando o aporte que faltava para começar sua segunda aposentadoria. Em seguida, olhe para as dívidas caras com seriedade. Cartão, cheque especial, empréstimo pessoal, consignado feito para consumo, tudo isso precisa ser tratado como inimigo da sua velhice. Enquanto você paga juros altos, uma parte da sua renda trabalha para enriquecer outra pessoa. Quitar ou reduzir uma dívida cara pode não parecer investimento, porque não aparece como dividendo na conta. Mas aparece como liberdade recuperada. Antes de querer receber renda de empresas, você precisa parar de entregar renda para os juros. Depois vem a reserva. A reserva não existe para impressionar ninguém. Ela existe para impedir que um problema comum vire uma dívida, cara. Um remédio inesperado, um conserto, uma ajuda emergencial, uma despesa de saúde, uma fase difícil. Sem reserva, qualquer susto vira empréstimo. Com reserva, você ganha tempo para pensar. E tempo para pensar, depois de certa idade, é uma forma muito concreta de riqueza. Só então o aporte mensal ganha força. E aqui está um ponto decisivo. O aporte não pode depender da sobra. Ele precisa nascer quando a renda entra. Pode começar pequeno, mas precisa ser respeitado. Se forem R300, que sejam R300 obedecidos. Se forem R500, que sejam R500 protegidos. Se for mais, melhor, desde que caiba na realidade. O valor inicial importa menos do que a mudança de comando. Pela primeira vez, o seu futuro deixa de receber resto e passa a receber prioridade. Com esse hábito em andamento, você começa a estudar empresas perenes. Não para comprar código, não para seguir moda, não para correr atrás de promessa, mas para entender negócios, bancos, energia, saneamento, seguros, infraestrutura, telecomunicações, setores que fazem parte da vida real, empresas que precisam ser analisadas com calma,
lucro, caixa, dívida, recorrência, qualidade, prudência na distribuição de dividendos. O objetivo não é adivinhar o preço de amanhã, é construir participação em negócios que possam atravessar o tempo. E quando os dividendos começarem a aparecer, mesmo que pequenos, trate-os com respeito. Não despreze o pequeno começo. O dividendo que hoje paga pouco pode ser reinvestido. E reinvestir enquanto você ainda não precisa viver dessa renda é uma forma de colocar o tempo para trabalhar ao seu lado. A renda do patrimônio volta para o patrimônio cresce. A renda futura pode crescer junto, não é mágica, é repetição. Mas você precisa proteger a obra. O mercado vai oscilar, notícias ruins vão aparecer, pessoas vão dizer que bolsa é cassino, outras vão gritar que encontraram um atalho. O seu papel é lembrar por que começou. Você não começou para brincar de esperto, você começou para envelhecer com mais escolha. O INSS não é o inimigo é depender só dele. O inimigo é passar a vida acreditando que uma única renda vai sustentar todas as fases da sua velhice. O inimigo é achar que contribuição substitui planejamento. O inimigo é esperar sobrar enquanto o banco recebe primeiro. O inimigo é confundir parcela com conquista. O inimigo é pensar que porque começou tarde, agora só resta aceitar qualquer futuro. Não resta. Talvez você não construa a aposentadoria perfeita. Talvez não recupere todo o tempo perdido. Talvez precise fazer escolhas difíceis, cortar gastos, conversar com a família, reduzir ajuda sem planejamento, vender algo que pesa, estudar com humildade e aceitar que a construção será mais lenta do que gostaria. Mas existe dignidade profunda em começar. Começar é dizer que sua velhice merece respeito. Começar é dizer que seu salário não pode ser apenas combustível para boleto. Começar é dizer que sua aposentadoria não será tratada como improviso. Começar é sair da posição de quem espera e entrar na posição de quem constrói. A partir de hoje, você pode continuar sendo alguém que paga juros para sustentar o patrimônio dos outros. Ou pode começar com calma a se tornar alguém que recebe uma parte do lucro de bons negócios. A primeira escolha não exige fortuna, exige decisão. Escolha um primeiro gesto, olhe suas dívidas, corte um vazamento, separe dinheiro antes de gastar, monte ou fortaleça a sua reserva, estude uma empresa perene com paciência, reinvista o primeiro dividendo em vez de tratá-lo como prêmio de consumo. Faça uma conversa difícil com a família. Se a sua aposentadoria está sendo usada para sustentar a desorganização dos outros. O seu futuro não precisa nascer grandioso. Precisa nascer obedecido. E se essa conversa te ajudou a olhar para a sua aposentadoria com mais seriedade, acompanhe este canal com calma. Aqui a ideia não é apostar na bolsa, é aprender a construir renda mensal com disciplina, boas empresas e visão de longo prazo, para depender menos do salário do banco e do INSS. Porque no fim, liberdade na velhice não nasce do susto, nasce da decisão repetida, do dinheiro respeitado e da coragem de parar de terceirizar o próprio futuro.